Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual o horário que você esteja vendo esse vídeo. É, Hoje a gente vai trabalhar o começo de equilíbrio químico. Mais especificamente eu vou falar do deslocamento, ou seja, eu vou dar uma ideia geral, mas eu não vou falar sobre o cálculo da constante, tá? Eu vou passar rapidinho, eu só vou citar, mais para contextualizar o deslocamento, que é o grande foco dessa aula. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo falando mais dos Ks, entendeu? Bem, primeiramente, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um passo a mais na, no nosso trabalho de cinética química, mas em vez da gente tentar descobrir a velocidade da reação, a gente quer ver quando ela já tá, tipo, tecnicamente no fim. Por exemplo, não se formam mais produtos em reagentes. Entre aspas, tá? Se formam, mas ao mesmo tempo que ele gasta, ele é produzido de novo. Ou seja, a concentração tanto dos reagentes quanto dos produtos é igual. Mas vamos com calma, né? Bem, primeiramente, que tipo de reação que a gente vai estudar? Bem, a gente vai estudar uma reação chamada de reversível. Ou seja, reagente vira produto, mas Nossa, que seta feia. Reagente se transforma em produto ao mesmo tempo que o produto se transforma em reagente. Até aqui tudo bem, né? Bem, a gente tem dois sentidos: sentido direto e um verso. A gente fala que uma reação entrou em equilíbrio quando a mesma quantidade que é formada de produto é transformada de novo em reagente. Ou seja, a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa e, portanto, as concentrações do produto quanto dos reagentes é constante. E é o que eu tô falando, eu tô falando que é um papagaio. O mesmo tanto que gasta é o mesmo tanto que forma. Sacou? Bem, uma coisa importante de falar antes de falar sobre o propriamente do deslocamento é que esse equilíbrio é dinâmico. Ele não é estático. Por exemplo, se eu perturbo uma parte do reagente, o equilíbrio vai se reorganizar para de novo se restabelecer. Ou seja, se numa questão falar que a reação para, fala que tipo, tal processo ser reversível, notamos que a reação parou. Ela não parou, tá? Ela não parou. Ela tá num estado de ela tá no equilíbrio. Ela tá no equilíbrio. Ok? Então, tipo, tá errado se eu falar que parou. Não parou. Continua. Só que, de novo, ao mesmo tempo que forma, gasta. Sacou? Bem, agora, com isso posto, né? Vamos falar sobre o deslocamento de equilíbrio. Bem, a gente tem várias formas de deslocar e sempre vai restabelecer o equilíbrio, tá? Bem, a primeira forma que eu vou falar é a temperatura. Desculpa, caiu um negócio em cima do tablet. Não sei se deu pra ouvir esse sopro. Temperatura. Bem, a temperatura, ela afeta o K, que é o... E é o único fator que afeta o K, tá? Eu
eu não falei do K, mas se afeta o K, quer dizer que vai afetar o equilíbrio. Porque o K é uma relação direta entre o produto e o reagente. Se essa relação é afetada, então, consequentemente, vai afetar o equilíbrio. Bem, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio é deslocado no sentido endotérmico. Por quê? O que é ser um processo endotérmico? Endotérmico significa que você absorve o calor. Se você aumenta a temperatura, o calor ele flui do corpo mais quente para o mais frio. Ou seja, mais moléculas vão receber esse calor e eles vão atingir a temperatura não, perdão, a energia de ativação. Com elas atingindo a energia de ativação, mais a reação vai se deslocar, porque mais moléculas vão se formar. Então, se o aumento desloca no sentido exotérmico, a diminuição, desloca no sentido exotérmico. Isso aqui é da mesma forma, né? Porque se você diminui a temperatura, você dá mais chance dos reagentes liberar essa quantidade de energia. Sacou? Bem, é isso de temperatura. E agora eu vou falar da concentração. E vale destacar que não afeta o K, hein? É só a temperatura que afeta o K, ó. Vou até destacar isso aqui. Não que vocês vão continuar vendo, né? Mas tudo bem. Ó, aí, ó. Bem, o aumento da... Ó, a gente pode aumentar ou diminuir. Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco no sentido direto. Pensa só. Vamos pensar que concentração é dinheiro. Se você ganhar mais dinheiro, significa que você pode gastar mais. E é isso que os reagentes fazem. Se eles têm mais dinheiro, eles gastam mais. Sacou? Isso também funciona no dos produtos. Mas na verdade eles vão ao contrário, né? Desloca no sentido inverso. Aquisito, né? Pra mostrar. Ou seja, se eu aumento aqui, essa seta fica mais intensa. Mas se eu aumento aqui, essa seta daqui fica muito mais intensa. Muito mais não, né? Mas fica mais intensa. Se você entendeu o aumento, a diminuição vai ficar fácil. Por quê? Usando a mesma comparação do dinheiro. Se eu diminuo o dinheiro, eu vou ter que gastar menos. Eu não vou poder jogar pros produtos. Eu vou ter que segurar. Porque a vida tá difícil. A vida não tá fácil. Ó, desloco no sentido inverso. Sacou? Então, nos produtos, desloca no sentido direto. Bem, a concentração
é o jeito mais fácil de você mexer no processo de equilíbrio. Por quê? Porque em uma reação química, às vezes em meio aquoso, em outros meios, vai ter um produto, sei lá, talvez água, vai soltar água, ou, por exemplo, se eu jogar um sal, esse sal dissocia, ou não também. Se eu jogo uma base, por exemplo, libera o OH-. Mas se eu consumir esse íon hidroxila, se eu jogar um ácido lá, eu vou ter que deslocar o equilíbrio. Ó, pensa só. Nossa, esse pote tá meio feio. Parece uma caixa d'água, né? Tá, bem. No primeiro momento, eu vou ter, por exemplo, NaOH, que vai se dissociar e vai formar Na+. Não, vou colocar uma base fraca porque ela não se dissocia tudo. Aí fica mais palpável esse exemplo, mais condizente com a realidade. Por exemplo, você vê, ó, que é o OH-. Mas e se eu jogo um ácido aqui? Eu vou jogar ácido sulfúrico. Nota que na dissociação, não, na ionização, na verdade, né? Porque forma o íon hidrogênio. Bateu um branco. Mas o H3O+. Em H2O vai formar 2H3O+, mais 2SO4 menos 2. Bem, você vai notar que vou colocar as duas reações um do lado da outra. Você vai notar que esses dois aqui, ó, vão reagir. Mas como isso aqui tá em equilíbrio, cacete, meu Deus, liguei o negócio. Perdão. Ó, esse ácido é forte. Ou seja, se eu jogar em água, ele ioniza completamente. O alfa dele é 100%. Só que o hidróxido de magnésio, ele é uma base fraca. Ele não dissocia completamente. Lembra que a exceção é berílio e magnésio, tá? Então que você toma leite de magnésio, não só da cáustica. Um adendo, tá? Pra você combater a acidez no estômago, você toma leite de magnésio, porque é uma base fraca e não vai corroer você. Bem, nota que eu vou gastar OH-, porque esses dois vão reagir, vão formar água. Ou seja, eu vou diminuir a concentração disso aqui e vou deslocar o equilíbrio para cá. No sentido do consumo, para tentar restabelecer o equilíbrio. Da mesma forma que, por exemplo, se eu jogasse, ao invés de H2SO4, eu jogasse NaOH, por exemplo. Ai, não vou escrever isso aqui de novo. Preguiça. Cola aqui. Cola. Pronto. Deixa maior. Tira essa. Nossa, não copiei direito. Tá bom. Se eu jogasse NaOH, que é uma base forte, ela se dissocia completamente. Nota que eu vou aumentar a concentração de OH-. Eu vou aumentar essa concentração. Ou seja, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação para cá. E o magnésio e o Na+, são dois cátions, ou seja, não vão interagir. E são metais, não vão fazer ligação covalente. Eles vão ficar lá e vão ser espectadores.
vão ser os íons espectadores. Isso aqui eu chamo de efeito do íon comum. Quando duas substâncias possuem o mesmo íon e, ao interagir, desloca o equilíbrio de uma das substâncias. Íon comum. Bem, agora esse é o efeito. Eu vou falar sobre o efeito da pressão. Bem, o efeito da pressão é somente para equilíbrios gasosos. Porque lembra que na lei de... Na lei não, né? Na expressão do K, não pode entrar água quando ela for o solvente, tá? Quando for meio aquoso, a água não entra. Nem sólidos. Ou seja, se for o sólido, ele não agrega diretamente na constante. E por ele ter uma concentração constante, o sólido, ele não vai entrar no cálculo de equilíbrio. Ou seja, ele não afeta, não desloca o equilíbrio. Já os gases, sim. Entendeu? Bem, e esse aqui é meio contraintuitivo, mas por ser contraintuitivo, fica mais fácil de guardar, tá? Bem, o aumento de pressão e desloca o equilíbrio no sentido do menor número de mols. Gás. Tem que ser gás, hein? Senão vai dar errado. Vai dar errado. Eu tô avisando. Se você não lembrar disso, vai dar errado. Você vai errar a questão e você vai ficar por uma. Mentira. Não, nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Mas é brincadeira, tá? É brincadeira. A diminuição de pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido do maior número de mols de gás. Oh, meu Deus, não consigo selecionar. Copiar. Não consigo colar. Consegui. Equilíbrio no sentido do maior número de mols. E novamente, de gás. Você vai errar se você não pensar nisso. E eu vou falar sobre o processo de Haber-Bosch, né? Da síntese da amônia. 2NH3. Então, quantos mols de gás tem aqui? 4, né? Aqui tem 4. E aqui tem 2. Ou seja, se eu aumento a pressão no sentido do menor número, ou seja, eu facilito a produção de amônia. Agora, se eu diminuo a pressão, eu dificulto. E a síntese de Haber-Bosch tem totalmente a ver com isso, sabe? Porque esse processo ele é feito em altas pressões, altas temperaturas e na presença de catalisador, e se não me engano é o ferro metálico ou o sulfato de ferro 2, eu não lembro, mas é na presença de um catalisador. E uma curiosidade, o ΔH dessa reação é negativo. E você pensa, você acabou de falar que é de altas temperaturas. Não faria mais sentido, por ele ser isotérmico, eles fazerem baixas temperaturas para você deslocar o equilíbrio para a direita,
já que a diminuição de temperatura facilita o processo exotérmico, eu te falo não, não. Sabe por quê? Porque o aumento de temperatura, ele facilita, ele aumenta o número de colisões efetivas. Se eu diminuo a temperatura demais, você não concorda que se eu diminuir a temperatura, a energia cinética das moléculas vai diminuir e, consequentemente, a velocidade vai diminuir. E se eu diminuir a velocidade, vai ter menos número de colisões. E, portanto, não vai ser tão eficaz quanto eu aumentar. E é por isso que é feito em alta temperatura. Normalmente, eles não vão te perguntar isso. Mas é legal saber, tá? Porque quando eu li lá no Química na linguagem do cotidiano, eu fiquei pensando nisso. E depois eu fiquei assim, nossa, caralho, faz sentido. E é uma curiosidade legal até, né? Não é toda vez que você vai ver falar sobre isso. Eu não separei questão dessa vez, vou pedir desculpa, senão até faria. Mas, em geral, as questões cobram mais ou menos assim. Perguntam sobre. Normalmente perguntam sobre efeito desse íon comum, sabe? Normalmente eles falam, tipo, que tem uma solução com tal indicador, ácido base, tal, tananã. E vai falar que adicionou um negócio. Aí você vai ter que ir lá fazer essa dança. Entendeu? Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloca um comentário, manda uma mensagem. E espero ver vocês no próximo vídeo, tá?